Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta tarde está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E o nosso título nesta tarde é a missão tripla do Senhor Jesus Cristo e a pregação do evangelho, ou melhor, o que é o evangelho e o que é a pregação do evangelho. Bem, aqui está o Senhor Jesus Cristo neste último capítulo de Mateus, o capítulo 9, na verdade, nesses últimos versículos, concluindo o seu segundo circuito ou tour evangelístico e de ensino pela Galileia. O primeiro desses circuitos tem início quando o Senhor Jesus Cristo é batizado após ter vencido Satanás no deserto. Ali ele dá início ao primeiro circuito de visitação, de ensino, de operação de milagres, a chamada dos primeiros apóstolos para o ministério. E então é concluída logo antes do Sermão do Monte, e ali se inicia o segundo circuito. Após o grande sermão do Senhor Jesus Cristo no monte, ele volta novamente a viajar pelas cidades e vilas da Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando as doutrinas da fé e curando também. E o terceiro circuito e último circuito de pregação do ministério de Cristo na Galileia começa após a morte de João Batista. Ali termina o segundo e tem início o terceiro. E por fim, deixando então a Galileia, ele começa a se dirigir à sua cruz, retornando a Jerusalém, onde já estivera tantas vezes. E é muito interessante porque a maior parte do Evangelho de Mateus será centrada nesta viagem em direção a Jerusalém. E os principais, ou melhor dizendo, os últimos capítulos, a maior parte de Mateus é centrada apenas nesta jornada, nos milagres, nos encontros, nas declarações, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nos últimos dias antes da sua crucificação. Bem, mas aqui neste versículo de número 35, o Senhor Jesus Cristo ainda está na Galileia. Você se recorda, a Galileia, a região norte de Israel, junto ao lago da Galileia, conhecido pelos judeus como Mar da Galileia, pela sua grandeza. As vilas, as cidades estão bem conhecidas dali, Betsaida, Cafarnaum e tantas outras, a própria Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo cresceu. E o trabalho que ele realizou em toda a Galileia pode ser resumido aqui nestas palavras de Mateus no versículo 35. Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, o seu trabalho, claro, não ficou confinado a Cafarnaum. Nós temos tocado em tantos eventos ali na beira do lago da Galileia, junto à cidade de Cafarnaum, mas embora ele tenha tomado Cafarnaum como, digamos, o seu quartel, o seu ponto de referência, ele não permaneceu somente ali. Ele levou a palavra, ele ensinou em todas as vilas, aldeias, povoados pequenos e também nas maiores cidades da Galileia. No capítulo 4, por exemplo, nós temos ali o primeiro circuito ministério, aquele tour do Senhor de ensino e evangelismo. E Mateus usa ali as mesmas palavras que ele utiliza aqui no segundo circuito para descrever o primeiro circuito. Veja comigo em Mateus capítulo 4, no versículo de número 23, veja as mesmas palavras. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A diferença apenas é que ele menciona toda a Galileia e lá na frente ele prefere mencionar vilas, aldeias e cidades de toda a Galileia, é claro. E aqui é o que ele faz. E ao mencionar dessa maneira, ao colocar nestes termos e repetir isso, ele nos dá a entender que a obra que o Senhor realizou nesses três circuitos ou tours foi a mesma obra de ensino da palavra de Deus, de pregação do evangelho, de cura, a proclamação do seu reino, o reino de Deus, que havia chegado
naquela nação e no mundo. Bem, Mateus, em seu registro do ministério de Jesus Cristo. Até aqui, nestes últimos capítulos que nós temos lidado, neste segundo circuito, ele tem colocado o foco em sua narrativa nas palavras de sabedoria, no ensino, nos feitos do Senhor Jesus Cristo. Você observou como ele coloca exemplos, eventos, incidentes, o ensino de Cristo, o Sermão do Monte, os milagres, as parábolas. Até aqui o seu foco tem sido a obra de poder, a palavra de sabedoria do Senhor. Mas a partir desta última porção do capítulo 9, estes últimos versículos, nos parece que ele muda o foco em sua narrativa. Eu espero que você tenha percebido isso. Embora o ministério de Cristo continue a se centrar na Galileia, ainda é o segundo circuito, ainda há um terceiro, após a morte de João Batista, embora ele continue pregando nas cidades da Galileia, em toda aquela região do lago e para além, é claro, Mateus passa, a partir deste momento, a colocar uma ênfase diferente no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nos parece que ele passa, a partir de agora, a sublinhar não tanto as palavras de sabedoria, os atos de poder, mas a sublinhar as afeições motivadoras por trás das palavras, dos atos de Cristo e dos apóstolos, também das pessoas que cercavam a Jesus e dos seus detratores, os líderes religiosos. Nos parece agora que a motivação das ações é o que está em vista nestes versículos. Bem, Mateus, inspirado, é claro, pelo Espírito, ele deseja mostrar o que motivava o Senhor ao agir, ao pregar daquela maneira, o que motivava o povo a reagir daquela maneira e o que motivava os judeus a reagir também daquela maneira. Veja, por exemplo, aqui, a maneira específica como ele nos informa que todo o auxílio físico pelo milagre, a multiplicação de pães, todo o poder do Senhor em seus milagres, tudo o que ele realizava para auxiliar o povo, para curar, para confortar, era motivado por compaixão, versículo de número 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. É muito belo isso aqui, meus queridos irmãos. As afeições de Cristo Jesus. Nós queremos no futuro considerar as afeições de Cristo por nós e as nossas por Ele. Mas aqui está, e Mateus passa a repetir estes elementos psicológicos, melhor dizendo, mais subjetivos por trás das ações. Esta palavra compaixão, ela irá aparecer em muitos lugares. Veja o capítulo 10, versículo de número 25 também. Basta ao discípulo, melhor ainda não, esse versículo 36, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, as afeições de Cristo. Agora no capítulo 10, versículo 25 e 14, ele começa a mostrar as afeições daqueles líderes, a acusação dos fariseus de que Cristo operava por uma motivação maligna, má, por Beelzebu. Essa acusação que nós já lemos no versículo 34 do capítulo 9, ela não cessaria ali. Ela seria repetida no capítulo 10, versículo de número 25, dizendo, basta ao discípulo, ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, se chamaram Beelzebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ele é um demônio, eles diziam. Ele opera pelos demônios. Capítulo 12, versículo de número 24, Mateus segue mostrando esta motivação no coração daqueles homens, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E eles faziam isso com intenção assassina. Veja o versículo de número 14 do capítulo 12 ainda, pois quanto mais vale, um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer os bem ao sábado. Bem, eu não vou seguir na sequência aqui, mas depois de ter ensinado aqui, nos diz o evangelista que eles se uniram em consórcio para matar o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, voltando ao nosso ponto aqui, Mateus começa a destacar estes elementos mais subjetivos. Ele mostra também como a população, o povo que foi tão beneficiado pelos milagres do Senhor, vira as costas para o Salvador. Veja o capítulo 11, versículo de número 20, apenas um versículo, estamos marcando este ponto aqui. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido.
Aqui está, eles viram as costas para o Salvador e a sua mensagem, e mesmo seus próprios irmãos sanguíneos, biológicos. Capítulo 12, versículo 46, nós lemos essas palavras. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Isso num contexto de suspeita, de não crer, de incredulidade. Veja Marcos capítulo 3, versículo 21, que corrobora. E quando os seus, isto é, Maria, sua mãe, seus irmãos e irmãs biológicas, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E também, é claro, o povo de sua própria cidade, Nazaré, conforme o capítulo 13, 57, desejou matá-lo e lançá-lo daquele monte. Bem, o resultado disso, queridos amigos, é que Mateus, a partir de agora, destes últimos versículos do capítulo 9, ele passa a mostrar este aspecto mais subjetivo no ministério de Cristo. E o resultado dessa contradição dos homens contra o Salvador é que a partir deste momento, todo o ministério de Cristo e por consequência dos seus discípulos começa a ser envolto em um aspecto de contenda, de confronto, de agonia que não está presente nestes capítulos anteriores, não por parte do Salvador, mas eles precisam agora ministrar no meio de contenda, no meio de contradições, de ódio do povo, dos líderes, da família. A partir deste momento há uma intensificação emocional, assim por dizer. As dificuldades começam a aparecer e a partir daqui a cruz do Salvador começa então a se evidenciar. A sua popularidade começa a diminuir, é grande. Os homens não parecem entender a sua mensagem. Ele é o Messias de Deus, mas por que então ele não vai para Jerusalém, expulsa os romanos, traz a prosperidade para Israel? Ele continua falando sobre arrependimento, andando em roupas simples de um lugar para outro, com esses discípulos ignorantes de Nazaré, pescadores e alguns outros. E os fariseus e os saduceus já buscavam tirar então a sua vida. E aqui então, a cruz do Salvador começa a se mostrar no horizonte, porque ele veio para isso. Ele veio para morrer no lugar de pecadores. Bem, nós começamos então aqui neste versículo de número 35. Há muita coisa para nós. Minha intenção é o versículo 38, mas penso que nós não conseguiremos chegar lá. Talvez esse versículo de número 35, então, o Senhor permitindo, nós seguiremos em frente. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Todas as cidades, não apenas as cidades, mas as currutelas, os povoados, os agrupamentos, os ribeirinhos, assim por dizer, de beira de estrada, em todo lugar ele ia. Ele levava o evangelho da graça redentora a todas as pessoas. Muitas vezes cruzava a fronteira de Israel levando o evangelho aos gentios. Ele estava em toda parte anunciando a mensagem do evangelho e nós devemos fazer o mesmo. Nós não podemos escolher grupos sociais, classes sociais, idade. O evangelho deve ser levado a todas as pessoas. É um tanto estranho, às vezes, quando você ouve sobre certas igrejas e ministérios que traçam estratégias para alcançar os jovens de 20 a 28, porque os jovens estão nisso e naquilo, aquilo mais, o momento exato. Não, queridos amigos, crianças, adolescentes, jovens, meia-idade, idosos, anciãos, em todos os lugares, nas ruas, nas cidades, nos pontos de ônibus, no metrô, nos hospitais, onde quer que o Senhor abra uma porta para o Evangelho, nós devemos levar o Evangelho da graça redentora. E aqui nós aprendemos isso. Mas o evangelista Mateus diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Eu gostaria que você atentasse para cada palavra deste versículo. Ensinando nas sinagogas deles. Bem, sinagogas dos judeus é mencionado mais uma vez aqui. Eu tenho certeza de que você sabe a respeito, mas é importante recapitularmos. As sinagogas eram casas ou recintos de ensino, de estudo da palavra de Deus. Muito provavelmente, as sinagogas tenham surgido logo após a destruição, melhor, um tempo depois da destruição do Templo de Salomão, no século 7 a.C.
O Templo de Salomão, para os judeus, era o centro da adoração. Ali era realizado os sacrifícios, o ensino. Toda a nação se dirigia àquele lugar várias vezes por ano. Mas segundo a promessa do Senhor, ou melhor, segundo a advertência do Senhor, e você lê sobre isso em Jeremias em detalhes, por causa do pecado daquela nação, o Senhor haveria de destruir aquele templo, porque ele não habita em templo feito por mãos de homens, e mandar toda aquela nação, Israel, e o remanescente de Judá para o cativeiro na Babilônia. Com a destruição, então, daquele templo, os judeus se veem sem um lugar de adoração. E é nesse contexto, neste período, que surgem as sinagogas. Naturalmente, os judeus em Babilônia e também no Egito, um pequeno grupo desceu para o Egito, desejava estudar a lei, desejava orar ao Senhor, e assim começaram a reunir-se em suas casas e posteriormente em lugares separados, designados para o estudo, para a oração, para reunirem-se como povo de Deus diante do Senhor. Assim, é muito provável que as sinagogas tenham surgido neste período. Mas é interessante, você não vê prescrição para a criação ou desenvolvimento de sinagogas na lei, em Levíticos ou em Deuteronômio. Todavia, o Senhor permitiu que assim acontecesse. E as sinagogas, ou estas casas de reunião, o próprio termo sinagoga, vem do grego, traz essa designação. Uma reunião, para quê? Para o estudo da palavra de Deus, para a oração. Mas após o retorno da nação para Israel, com Neemias, a construção do templo, não é? O segundo templo, as sinagogas permaneceram. Para aquelas que ficaram na Babilônia e para a nação que voltou a Israel. O templo permaneceu como lugar designado para os sacrifícios, para a adoração, para as ofertas, para as festas, para as reuniões do povo de Deus, mas as sinagogas floresceram em Israel, nas vilas, nas cidades, para o estudo da lei e para a oração dirigida ao Senhor. De maneira que toda a cidade em Israel, no período do Senhor Jesus Cristo, tinha pelo menos uma sinagoga ou mais. As maiores cidades tinham mais sinagogas. Os historiadores nos dizem que no primeiro século, no período do Senhor Jesus Cristo, Jerusalém possuía entre 390 a 500 sinagogas, espalhadas por toda a cidade, onde as pessoas aprendiam a lei. E é muito interessante observar como eram as sinagogas e como elas operavam neste período. Por quê? Porque, veja, marque você, a igreja cristã herda muita coisa, muitos elementos da sinagoga. O termo sinagoga, como eu mencionei, basicamente significa reunião, não é? E o termo igreja também, do grego eclésia, não é? Com o sufixo ek, quer dizer para fora, reunidos para fora, para um propósito, crentes, a igreja, chamados do mundo para reunirem-se para Cristo. Sinagoga também tinha esta ideia de reunião. Igreja traz esta ideia também, mas com esse sufixo que traz uma força maior de que foram separados para algo. Reunião, lugar de reunião. A estrutura típica de uma sinagoga, sobretudo aquelas maiores, mais rebuscadas, era a seguinte: havia uma construção simples, que lembrava simbolicamente o templo, não era algo complexo, não havia muitas divisões, basicamente um salão retangular, com uma corte, salão sustentado por colunas, e uma corte lateral em volta. Esse era o lugar de reunião. Era assim uma sinagoga típica. Neste salão, você tinha a porta de entrada lá no fundo, onde estava, ao final da sinagoga, era colocado um lugar, um púlpito, onde a lei era aberta. Próximo a este púlpito era colocada uma caixa chamada de urna da lei, onde os papiros, ou a lei no couro, que era escrito, muito frágil, era enrolado, os rolos e guardado. Ali estava o púlpito, a lei era tirada, os profetas, Moisés, os salmos, era lido no púlpito, e depois vinha a pregação da palavra de Deus. As pessoas se reuniam também neste salão, em volta. Havia uma pequena arquibancada, 2, 3, 4 degraus, junto às paredes, e o meio, o átrio, vazio. E as pessoas se sentavam de lado, olhando para o ministrador da palavra de Deus. E essa era basicamente a estrutura de uma sinagoga. Uma cópia da lei, guardada em uma urna, ficava próxima do púlpito, as pessoas se sentando em voltas, olhando para o público, um salão com um púlpito, com uma congregação, ouvindo a palavra de Deus, orando ao Senhor. Bem, a igreja cristã, ela herda muitos elementos da sinagoga. Será que isso que eu descrevi para você lhe soa familiar?
Para ser mais preciso, quando a igreja, ou a maneira como a igreja se reúne para cultuar a Deus, não só a maneira física, não é, de um púlpito no centro, a congregação dirigida, a atenção para a palavra de Deus, e uma estrutura simples, não só a estrutura arquitetônica, a maneira, mas também a forma como o culto é realizado, nós tiramos muito das sinagogas. A igreja, ou a reunião da igreja no local de adoração é, na verdade, uma continuação do modelo da sinagoga. Lembre-se, o Senhor Jesus era um judeu, os seus discípulos eram judeus, os primeiros conversos eram judeus, eles traziam toda aquela forma. O Senhor Jesus Cristo cresceu indo à sinagoga com seus pais em Nazaré. Ele estava continuamente pregando nessa sinagoga, os apóstolos também. Assim é muito natural que quando a igreja surge, ou melhor, já existia, mas quando a igreja, digamos, é inaugurada oficialmente em Pentecostes, aquela grande multidão de pessoas salvas começam a se reunir para cultuar a Deus, que eles sigam aquilo que eles já sabiam em termos de organização, para ouvir a palavra, para o ensino e para a adoração a Deus. Assim o que nós fazemos aqui tem muito a ver com aquela forma e maneira das sinagogas. O Senhor Jesus Cristo autenticou espiritualmente a sinagoga, participando dela, estando ali, assim como ele autenticou o casamento, estando nas bodas de Caná. E nós lembramos disso. Bem, mas nós estamos falando aqui de sinagogas, lugares de estudo da palavra de Deus. Nós não estamos falando sobre o templo de Jerusalém, com sua arca, com seus candelabros. Isso não é trazido para a igreja cristã. Se você encontra igrejas e congregações usando esses elementos, isso é uma incongruência, um anacronismo, para não dizer uma aberração teológica. O que nós fazemos aqui é apenas a estrutura simples das reuniões para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor, para orar a Ele. O templo permaneceu no período do Senhor, até que então ele fosse destruído, não é? E a maneira como a igreja então se reúne, eu preciso me delongar um pouco nisso, porque isso trará um pano de fundo importante para o restante deste capítulo e o próximo. A maneira como a igreja se reúne para adorar a Deus e estudar as Escrituras seguiu naturalmente o padrão das sinagogas. Bem, deixe-me lhe dar um exemplo para você perceber isso na própria Bíblia. Abra comigo em Lucas capítulo 4, versículo de número 14 a 21. Aqui está o exemplo da adoração, de um culto, de uma reunião em uma sinagoga. Apenas um relance. Lucas não narra todos os aspectos de um culto, porque ele está focando em algo mais. Lucas 4, 14 a 21. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, veja, ele fazia isso desde a infância, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Alguém pegou o rolo da urna, abriu em cima do púlpito, e o Senhor Jesus Cristo irá ler uma passagem do profeta. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, na verdade o Senhor nos parece quem abriu aqui, achou o lugar em que estava escrito. Ele escolheu essa leitura, não foi por acaso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Observe a congregação ouvindo. A proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja a sequência agora. E cerrando o livro, isto é, fechando o livro, o tornando a dar ao ministro. Não era Cristo o ministro naquela sinagoga, era alguém como Jairo, não é o chefe de uma sinagoga. Cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Essa ordem de atos aqui não é aleatória. Era exatamente assim que acontecia nas sinagogas. Havia o ministro da sinagoga. Cada cidade de Israel, onde houvesse pelo menos 10 homens instruídos na lei, poderia ter uma sinagoga.
E havia sempre o ministro da sinagoga, você se recorda de Jairo, a filha de Jairo que o Senhor ressuscitou. Ele era um desses ministros, o líder da sinagoga, junto com outros anciãos. E aqui está o líder da sinagoga, em Nazaré, não em Cafarnaum. Ele inicia a reunião e a ordem é essa. Um texto da lei deve ser lida, Moisés do Pentateuco, e um texto dos profetas deve ser lido. E esta é a segunda leitura. Ele pega da urna o rolo com a lei, dá ao Senhor, o Senhor abre, ele fará a leitura. Normalmente é o ministro da sinagoga quem expõe depois o texto, ou alguém convidado por ele. Por isso que o Senhor sempre usava desta oportunidade, e os apóstolos, nós vemos Paulo posteriormente indo nas sinagogas de Roma, de Éfeso, tomando esta oportunidade, conhecendo a lei, para trazer Cristo a partir da lei. Tendo lido então, nós vemos que ele devolve o livro para o ministro da sinagoga, e ele se senta, assentou-se. Por quê? Porque a leitura da lei, da palavra de Deus, era feita em pé, as pessoas assentadas, e o ensino era feito sentado. É por isso que nós vemos o Senhor se assentar para ensinar no Sermão do Monte. Ele senta-se e começa aquele longo sermão, ele toma a postura de um rabino, isto é, de um ensinador, de um mestre, e ele se assenta na sinagoga, naquela pequena plataforma onde estava o púlpito, tendo lido a lei, e ele começa então a ensinar. O que nós temos aqui é leitura da palavra de Deus, e então a pregação expositiva da palavra de Deus. Então começou a dizer-lhes a respeito do texto: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pregação expositiva do texto que foi lido. Bem, aqui está então a sequência da adoração ou da liturgia simples na reunião do povo de Deus nas sinagogas. Era esta. Começava-se quando nós reunimos, não é? Os registros históricos sobre como era o culto, a reunião em uma sinagoga, ela era desta maneira. Aqui está apenas uma parte, um relance, porque Lucas não está narrando toda a reunião. Começava-se com ações de graças ou bendições. É claro, nós começamos com Deus. E nunca boa tarde, tudo bem, como é que vocês estão? Que bom ver, foi fulano, ganhou um menino, e aqui nós vamos... Não. Nada de horizontal. Começando com Deus. Todos estão sentados. O ministro vem à frente, e ele começa com ações de graças ou bendições, juntamente com aquilo que eles chamavam de Shema, palavra hebraica para ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só Deus. Então havia bendição, adoração vertical a Deus. Na sequência havia uma oração pública mais delongada. E nessa oração pública mais delongada, nós chamamos de oração pastoral, ali havia adoração a Deus, confissão de pecados, é claro, intercessão, consagração. A propósito, enquanto o ministro orava, a congregação naturalmente ficava em silêncio. Não havia cada um fazendo a sua oração individual enquanto o ministro estava orando. Por quê? Porque isso é baderna, isso é desordem, isso é irreverência. Eles estavam atentos à oração, porque a oração era bíblica. Era de acordo com o texto, isto é, de acordo com as verdades. Ele trazia as verdades em oração, de uma maneira sincera, adorando a Deus, através daquilo que nós sabemos sobre Ele, confessando, buscando a igreja, em silêncio, com a mente, acompanhando a oração. Não havia bagunça, não havia orações individualistas enquanto o ministro orava. Todos acompanhavam em silêncio. Então, a oração era naturalmente seguida pela palavra, pela congregação, ao final, dizendo amém. Você sabe que amém é assim seja. Assim, meu querido irmão e irmã, amém, dizer o amém ao final da oração é parte da nossa adoração a Deus. Não é apenas uma conveniência que você pode mexer o lábio, amém. Não, você deve declarar isso, assim seja, Senhor. O que foi dito nesta oração. Eu me junto ao ministro que ora diante de ti também, trazendo estas coisas. Então, um forte amém pela congregação. Na sequência, a leitura da palavra de Deus, uma passagem do Pentateuco e uma passagem dos profetas. E é nesse ponto que Lucas introduz o Senhor Jesus Cristo na narrativa, lendo uma passagem dos profetas. E depois da leitura, então, um sermão expositivo da palavra que foi lida. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, a pregar expositivamente com a sua autoridade. Terminando o sermão, havia uma bendição final, normalmente feita por um descendente de Arão, um sacerdote, um levita. Caso não houvesse ali naquela sinagoga ou cidade, então uma oração final de conclusão substituía a bendição.
Sua familiar, queridos? A igreja no primeiro século, então, ela adota, ela segue em frente, mas veja, ela adiciona cânticos de adoração, salmos e hinos, são introduzidos ali. Nós vemos isso no exemplo da igreja em Atos, o Senhor com seus discípulos louvando a Deus na Páscoa, cantando um hino, cantando salmos. E também adiciona-se ao culto o comando do Salvador da ceia do Senhor, em memória de mim, fazei isso todas as vezes que vos reunirdes, eclésia, sinagoga, para adorar em memória do Senhor. Todas as vezes não quer dizer em cada culto, mas com a frequência que vos reunirdes, com esse propósito de fazer em memória do Senhor. Então, a ceia do Senhor e o batismo de crentes, e também a coleta de ofertas regulares alçadas ao Senhor. Eles estavam acostumados com isso, com os dízimos. Embora nós sabemos que o dízimo é um princípio para Israel da antiguidade, ou melhor, um comando da lei para Israel da antiguidade, o princípio do dízimo, isto é, da regularidade, de separarmos uma porção para a continuidade da obra do Senhor, para a manutenção, segue em frente. E eles coletavam isso durante o culto. Por quê? Porque são as suas ofertas alçadas ao Senhor. Tudo que acontece no culto é vertical, oração, leitura pública da palavra, ensino da palavra, ofertas, louvor. Isso acontecia também no culto, chamados dízimos e ofertas realizados no culto. Assim a igreja traz isso também. Bem, a questão dos avisos durante o culto é um tema controverso, porque você percebeu que nós temos uma pausa de avisos, não é? Dá essa impressão de que deixou de ser vertical a Deus e se tornou horizontal. Nós estamos aqui batendo um papo. Essa é uma questão controversa, se deveria haver avisos ou não durante um culto. Bem, eu creio pessoalmente que sim, muitos pastores têm crido que sim, mas com grande e imenso cuidado, assim, não cabe ao dirigente informalidade, falar demais, ficar longamente falando, não temos mais aviso, temos aviso, isso, aquilo. Não, queridos, lembre-se do Senhor, é um culto a Deus, desde a primeira oração ao final, isso é adoração. Por isso que a questão dos avisos é controversa, mas eu creio que deve fazer parte, brevemente, pela seguinte razão: devem ser avisos apenas informando o povo de Deus sobre a obra do Senhor, que a igreja deve estar envolvida em tal horário, evangelismo, isso e aquilo, ou seja, isso continua sendo vertical. Informar o povo sobre o culto à obra do Senhor. Mas não é o momento de dizer, hoje nós temos os aniversariantes da semana, dona fulana, Beltrano, parabéns, levante, abrace, oi, o bebê tal nasceu e fulana está no hospital. Isso é horizontal, isso não é culto a Deus. Quando a igreja se reúne, é culto ao Senhor. Como no templo, uma oferta dirigida a Ele. Assim a igreja trouxe esse elemento. Então, avisos. E o livro da semana é esse. E daí, aquilo mais, não é um culto ao Senhor? Reverência, organização. É por isso que muitos questionam a questão dos avisos, mas em nossa igreja nós fazemos de uma maneira muito breve, o foco é na obra do Senhor, para não horizontar, não é? No caso de uma postura horizontal, isto é, esquecermos que o Senhor está em seu santo templo, esquecermos que isso é um sacrifício, um culto racional oferecido a Ele. Esquecer que é um culto de louvor, um sacrifício de louvor. Então aqui está o modelo da sinagoga que é trazido pela igreja. Você percebe como similar com o nosso culto de adoração aqui? Queridos amigos, havia oração de bendição a Deus, oração pública, leitura pública, exposição do texto, salmos e hinos, ceia e batismo foi introduzido. Claro, o batismo não era realizado na sinagoga, em Jerusalém era realizado na cidade, porque havia muita água em Jerusalém, havia Betesda, lembre-se, piscina de Betesda, havia a piscina de Siloé, havia os 2 grandes tanques construídos pelos romanos junto ao Forte Antônia, que estava do lado do templo, onde Paulo pregou das escadarias, havia a água fora de Jerusalém. Assim é normal que no dia de Pentecostes, depois de 3.000 pessoas serem batizadas, serem convertidas, todas elas foram batizadas em um só dia, porque havia muitos discípulos para batizar e havia muita água para imergir. Não foi com um copinho, não, foi imersão, porque batismo é imersão. Mas, fechando parêntese, havia então tudo isso aqui. Era feito nas casas, posteriormente um lugar mais espaçoso para a reunião do povo de Deus, nas cidades, etc, etc. Assim, amigos, deixe-me concluir este ponto. É muito importante que você saiba disso, para entender que o que nós fazemos aqui não é novidade. Nós herdamos isso. Nós inventamos, nós não estamos copiando da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África do Sul, da China, do Japão.
Essa é a maneira. E ser sola Escritura é buscar na Bíblia não somente o caminho de salvação bíblico, mas a maneira de viver, de adorar, de servir, conforme o exemplo, os princípios que regulam e as normas da palavra de Deus. Um culto simples ao Senhor, um culto racional, inteligente. Nós não inventamos nossa forma de cultuar a Deus, nós recebemos ela. E assim que o povo bíblico cristão tem adorado a Deus desde o primeiro século, de maneira simples, ordeira, reverente, inteligente, isto é, com a mente. Culto vertical, em espírito, em verdade. Em espírito, com a mente, porque a mente é o palácio do espírito. E em verdade, baseada na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Assim, é inteligente, é racional e é bíblico. As orações devem envolver elementos bíblicos. O hino deve envolver elementos bíblicos, a glória de Deus, seus atributos, a experiência do crente e a pregação pública da palavra de Deus, em espírito e em verdade. Se você desliga a mente, você não está adorando em espírito. Ou seja, o elemento estético, físico, emocionalístico é colocado de lado. Não há emoção? É claro que há, mas como uma resposta à mente que compreende a verdade, então louvor, gratidão, alegria, comoção diante do Senhor, mas sempre em reverência. E sempre jubiloso, porque o nosso Salvador, ele já veio. Nós não estamos esperando ele vir a primeira vez. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E nós somos um povo salvo por ele. Assim, sempre simples, reverente, em espírito e em verdade, com a mente na Bíblia e jubiloso. A parafernália litúrgica que você vê em muitas igrejas não tem qualquer base escriturísticas. Essa parafernália litúrgica complexa que nós vemos em instituições chamadas cristãs foi introduzida pelo catolicismo romano. Você sabe que após Constantino, não é ter imposto o cristianismo como religião no Império Romano, as coisas começaram a ir de água a morro abaixo, não é? Mas já tinha começado. E ali aqueles líderes desta grande igreja cristã começaram a tomar toda a vestimenta, a estrutura e o formato do império. Haviam crentes, seus pastores, diáconos e presbíteros, adorando a Deus de maneira simples. Mas não, nós queremos poder. E não nos contentamos em ser ovelhas, queremos ser reis. Aí começa a surgir essas hierarquias dentro daquela igreja. Né? O cabeça de todos, o pai dos pais, latim patrus patrums, o papa, como o imperador romano. E aqui está a guarda pretoriana, os senadores, os plebeus, etc., etc., cardeais, arcebispos, bispos, não é? E o grupo menor, chega os padres, os diáconos, os coroinhas. A estrutura do Império Romano. O imperador usa uma grande roupa bela, o manto do católico, o uniforme, aquelas coisas gloriosas, carregado numa cadeirinha o Papa, beija a mão, beija o pé, beija o nariz, adora o homem. Você percebe de onde vem essa parafernália? Um culto simples. De repente, estruturas gigantescas com seus vitrais, com suas esculturas, suas pinturas para afetar esteticamente, incenso, vestimentas e tudo mais. A corrupção do culto a Deus, trazido pelo catolicismo romano. E a desordem e a irreverência, porque não havia desordem, pelo menos no catolicismo romano, apesar da parafernália esdrúxula, não bíblica, havia grande reverência, ele na maneira deles, errada. Mas a desordem, a irreverência que nós observamos hoje no meio cristão em muitas igrejas foi introduzida pelas seitas e pelo pentecostalismo. O pentecostalismo trouxe a adoração mundana, a adoração contemporânea e a adoração pentecostal, dos decibéis, da estética, da coreografia, do jogral, do ego, da promoção. Um culto simples. Herdamos do povo de Deus. É por isso que nós agimos assim. Não é porque nós queremos ser diferentes. Nós somos diferentes hoje, mas no passado era assim que o povo de Deus sempre adorou. Se você é uma pessoa de cabelos brancos, mesmo no meio pentecostal mais antigo, lá no início do século XX, final do século XIX, porque eles saíram de igrejas históricas, eles adoravam assim. Havia grande reverência, grande temor. A bagunça começou aos poucos. Mas, queridos, eu preciso fechar aqui. Será que é uma aplicação para nós? A aplicação é esta: se você não sabe o que você faz, você vai deixar de fazer. Porque nós estamos no estado em que nós nos encontramos nas igrejas evangélicas do Brasil, protestantes? Por esta razão. A geração anterior
fazia as coisas certas, mas não ensinava a congregação o porquê. A geração antes dela fazia as coisas certas e ensinava o porquê. Porque isso, é por causa disso, a adoração é assim, porque a Bíblia diz isso. Só membros regenerados na congregação do povo de Deus, isso é na membresia. O evangelho é isso, aquilo. Eles faziam as coisas certas. A segunda geração, a geração anterior, estou voltando para trás uns 100 anos, não é? Colocamos 3 gerações ali, a nossa presente, uma segunda geração e uma mais lá atrás, final do século XIX, talvez. A segunda geração fazia a coisa certa, os filhos dessas pessoas, os novos salvos, mas não ensinava o porquê. E a terceira geração, que é a nossa, aí, quem está aí na casa, né, que nasceu agora, tem os seus 60 anos, não faz mais nada. Por quê? Porque se é uma questão, por que a gente faz isso aqui? Porque tem um púlpito no centro, põe de lado, abre um espaço para o coral, para a coreografia. Não lhes foi ensinado. Por que adorar desta maneira reverente em espírito e em verdade? É só gosto. Na Inglaterra eles fazem assim, lá na África eles tocam o tamborim, e os índios tocam isso e aquilo. Vamos fazer a nossa adoração. Isso é uma questão de gosto. E é o que nós vemos hoje. E eu estou mencionando apenas a ponta do iceberg. Não lhes foi ensinado. Porque nós agimos assim. Porque nós oramos assim, cantamos assim, evangelizamos assim, temos a igreja assim, fazemos disciplina assim. Nós recebemos do Senhor através da sua palavra. Você entende isso, querido? Isso não é uma questão de gosto. Na minha igreja é tão bacana, as pessoas saem na hora da ceia, trocam a ceia, dão um abraço. Eu prefiro aquele ambiente mais morno. Que bom, esse negócio tão sério de pensar só em Cristo na hora da ceia e lembrar dele, em memória dele. Não gosto disso. E essa adoração, eu não sinto nada, eu preciso mover para lá. Cadê a bateria? Cadê a guitarra? Você percebe como Satanás é um mestre na artimanha, na mímica. Ele tirou a adoração bíblica, contaminando a palavra de Deus por línguas estranhas, profecias, revelações humanas, todo tipo de coisa. Ele esvaziou a igreja de Cristo, ele deformou tantas e tantas igrejas. Mas o Senhor preservará a sua igreja, igrejas locais, no mundo inteiro, que permanecem fiel à sua palavra, crentes que amam a palavra de Deus. Meus amigos, meus queridos irmãos, será que nós somos de verdade só a Escritura? Quando você vê tantas igrejas longe do padrão da Escritura, só a Escritura não é apenas salvação pela fé, conforme a Bíblia ensina, não. É se reunir pela fé. Assim, há uma diferença entre igrejas reformadas, e há tantas, não é? E igrejas reformadas segundo a palavra de Deus. Por que no meio reformado, às vezes, você não consegue distinguir do meio das convenções e do pentecostalismo muitas vezes? Por essa razão. Ser reformado não é apenas martelar os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos da reforma. Ser reformado é ser moldado pela palavra de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra. Nós não queremos voltar à reforma, nós queremos voltar à palavra. Não é? Bem, esse é um outro tema. Eu preciso seguir em frente, porque já estamos acabando e eu estou apenas na introdução do tema de hoje. Meus irmãos, é maravilhoso, não é? Conhecer a palavra de Deus. Bem, deixe-me seguir em frente, nós podemos voltar a estas questões, um culto simples. Adoração a Deus, a mente e as emoções respondendo. O foco não é o corpo, a estética, é a alma em resposta a Deus. Louvando ao Senhor, reverência e júbilo na casa de Deus. Nós recebemos. Tudo que nós fazemos, nós recebemos de Cristo através dos apóstolos. Isso acontece o tempo todo na Bíblia. Paulo dizendo aos Coríntios, aos Efésios, o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei a vocês. Quando nós nos encontramos, eu ensinei a vocês como é a ceia do Senhor, como é a adoração, como é o batismo, como é a membresia, como é evangelizar, como é cultuar. O que eu recebi de Cristo, eu entrego a vocês. Nós permanecemos na palavra de Cristo. Versículo de número 35, mais uma vez, Mateus capítulo 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, observe um contraste profundo, vital, nevrálgico aqui, que é perdido de vista. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Você percebeu que a mensagem do Senhor Jesus Cristo
era transmitida em dois modos de transmissão, de linguagem, isto é, de apresentação, ensinando e pregando. Ensinando as doutrinas da fé, a lei, como aqui o exemplo lá da sinagoga de Nazaré, Pentateuco, Moisés, os Salmos, os profetas, o verdadeiro significado, como nós vemos ele fazer isso no Sermão do Monte, sobretudo a partir do capítulo 6 e 7. Vós dizeis, não adulterará, mas eu digo, ensinando o verdadeiro significado da lei. E também pregando o Evangelho. Você já parou para pensar sobre isso? Não é curioso? O termo ensinava se refere, como eu mencionei, à lei, aos profetas e aos salmos. A interpretação correta. E ensino envolve didática, não é? A palavra ensino na língua portuguesa vem do latim ensignare, colocar signos, conceitos dentro da mente. Educar é colocar para fora o que foi colocado para dentro. Educar é colocar para fora. Assim, o ensino, ele envolve pedagogia, didática, forma, ordem, não é? De acordo com a estrutura mental de aprendizado. Passo a passo, comparação, o Senhor fazia isso. Texto com texto. Ele ensinava. Havia esse aspecto didático, ele sentava-se e ensinava. Mas pregação é diferente. Pregação é proclamação. Proclamar. É como um embaixador que chega de cavalo numa cidade, num reino, toca-se a trombeta, ele se levanta, ele proclama a mensagem daquele rei. Você percebeu a diferença? Ele ensinava e ele pregava. Algo para nós aqui. E a igreja sempre entendeu essa diferença. Sempre entendeu. Pregar é anunciar com veemência, clareza, fidelidade e persuasão uma mensagem urgente, uma mensagem vital. A palavra pregar em português é uma palavra arcaica, vem de um contexto histórico. No período colonial, não é? Você tinha as regiões espalhadas pelo Brasil, os latifúndios, as sesmárias, e os latifúndios e os senhores daquelas terras, começou-se a formar as vilas. Quando alguém desejava trazer uma informação do rei de Portugal, o que quer que seja, ele vinha, um emissário enviado pelo rei para aquela cidade, Salvador, São Vicente, São Paulo ainda não existia, e outras tantas em Minas. E o que ele fazia? Ele chegava lá, e no lugar onde ficava o Pelourinho, que era no centro geográfico da cidade, ali ele pegava a mensagem do rei e dava pregão, ele pregava o Pelouro em algum outro lugar, para que todo mundo passasse e lesse. Isso é o costume da antiguidade. Dar pregão, pregar, informar algo vital, importante. Daí nós tiramos a ideia de pregar, a palavra pregar. O Senhor ensinava como mestre, de maneira didática, a interpretação correta, e ele anunciava com urgência, com instância, uma mensagem, um comando de Deus. Veja novamente o versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e também por toda parte, pregando o evangelho do reino. Você percebeu o que ele pregava? Aqui está uma outra coisa que havia no ministério de Jesus, o Salvador, no ministério dos apóstolos, na igreja do primeiro século, ao longo dos primeiros séculos, ao longo da história em muitas igrejas locais, que se perdeu, em sua maioria, quase completamente em nossos dias. Ele pregava o Evangelho. Você já parou para estudar isso? Essa diferenciação entre ensinar algo e pregar? Porque isso está sendo nos ensinado aqui. Se ensinar as doutrinas da fé, da palavra de Deus, e pregar o Evangelho é a mesma coisa, então por que ele diferencia aqui? Porque não é a mesma coisa ensinar e pregar. Embora haja muito ensino na pregação do Evangelho, há muita coisa no ensino que não é Evangelho. Porque certos pregadores modernos, você vê isso o tempo todo, eles afirmam que pregar e ensinar o Evangelho é a mesma coisa. Porque Mateus, propositadamente, pelo Espírito, deseja que nós sabemos como o Senhor ministrava. E essa diferença entre ensinar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Porque é dito que o Senhor ensinava expositivamente a lei e os profetas, mas que ele pregava o Evangelho. Você já se perguntou isso? Isso é muito sério.
É porque, amigos, embora haja, como eu mencionei, muito ensino didático na pregação do Evangelho, há uma diferença entre ensinar as doutrinas da fé e pregar o Evangelho. Não é a mesma mensagem, e porque não é a mesma mensagem, não é o mesmo modo de ministrar. O Evangelho não é toda a Bíblia. Você sabia disso? Sim, de uma maneira muito, muito vaga, nós podemos usar o termo Evangelho como um sinônimo para toda a Bíblia, tendo em vista a aliança da graça, o desdobramento do plano de Deus e a vinda do Salvador e a redenção. Mas o Evangelho não é toda a Bíblia. O Evangelho não é todo o conselho de Deus. O Evangelho, na Bíblia, é uma mensagem particular, específica, singular na Bíblia. Dentro do conselho de Deus, que envolve tantas verdades, o Evangelho é uma verdade específica. Assim é errado dizer que toda a Bíblia é o Evangelho. Assim como os arminianos, os pentecostais, os católicos, a grande parcela dos reformados hoje, calvinistas, raramente fazem pregação especificamente do Evangelho. Uma pregação dedicada ao Evangelho, bem explicada, persuasiva, chamando pecadores ao arrependimento. Já percebeu como se tornou muito comum esse tipo de pregador, que apresenta uma mensagem veemente, e fala em emoção, em música de fundo, isso, aquilo, empolgante, com muitas frases de efeito, não é? Mas sem explicação clara dos porquês. Você ouve algo do tipo: os tempos são difíceis, mas não se desespere, Deus é o mesmo. Ainda há um Deus no céu que enviou um Salvador, e Ele tem um plano maravilhoso para você. Deus te ama, quer a tua felicidade. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus é suficiente, e Ele enviou o Salvador, Cristo Jesus. E então, ao final dessa mensagem, você é chamado a vir à frente e levantar a sua mão para aceitar Jesus. Mas não foi dito ao ouvinte o porquê disso. Por que ele precisa de um Salvador? E como é ir a esse Salvador? Qual é o critério? E o que acontecerá se ele não for logo, com urgência, da maneira certa, ao Salvador? Nada é explicado. E o resultado são conversões psicológicas, momentâneas, não duradouras. Por que há tantas pessoas que foram batizadas, estão frias, mornas, o pecado os leva de um lado para outro, sem vida na alma? Porque não nasceram de novo. Foram vítimas desse método humano. Não lhes foi dito os porquês. E o que está por trás disso, que eu acabei de ilustrar, é a perda da compreensão tradicional, histórica, do que seja o Evangelho. E mais que uma perda, uma alteração na maneira como o Evangelho é definido. Em outras palavras, uma adoção da forma católica romana de definir o Evangelho tem sido tomada pela Igreja protestante. Queridos, a Igreja católica costumava dizer, e ainda costuma dizer hoje, porque não mudou, que o Evangelho, marque isso, nós estamos fazendo um contraste aqui. A Igreja católica ensina que o Evangelho é a graça de Deus em todos os seus aspectos. Não sou eu que estou dizendo isso, não, está lá no livro amarelo, no Catecismo da Igreja Católica. O Evangelho, essa definição dele, é a graça de Deus em todos os seus aspectos. E com essa definição, eles querem dizer o seguinte, que tudo aquilo que a Igreja faz é o Evangelho. Lembre-se, no catolicismo romano, você não é igreja, o fiel não é igreja. A igreja no catolicismo romano é a estrutura. Os papas, o clero, etc. Tudo aquilo que eles definem a igreja, os demais são fiéis, não a igreja. Na Bíblia, nós somos a igreja, chamados para fora o corpo de Cristo. Mas a Igreja Católica quer dizer que o Evangelho é isso. Tudo que a igreja faz é o Evangelho. Seja a ministração do sacramento, seja a distribuição de cesta básica, seja a fundação de uma casa de apoio, seja distribuir sopa, obras sociais, tudo que a igreja faz é o Evangelho para eles. E esse conceito errado, não bíblico, satânico, assim por dizer, porque troca o conceito bíblico, começou a se espalhar para dentro do meio protestante, a partir dos anos 30, sobretudo a partir dos anos 60, com o Vaticano II, o concílio deles. E eu não preciso te dizer, é claro, que essa não é a posição protestante evangélica histórica. Houve um tempo em que a maioria das igrejas protestantes usavam o termo evangelho em um único sentido restrito, específico, não genérico,
Eles usavam esse termo, essa é a maneira bíblica, evangelho, para designar as doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus. A igreja sempre entendeu que o evangelho são as doutrinas de salvação. O evangelho é aquela parte das escrituras que comunica o caminho de salvação. O evangelho é evangelismo, é alcançar a alma, as verdades que devem ser comunicadas para alcançar a alma. A igreja sempre entendeu isso. Mas isso se perdeu em nosso meio. Vieram os liberais do século XIX, não é? Dentro das igrejas protestantes, começaram a dizer, como os católicos, e dizem hoje, que o evangelho é qualquer obra social. Que qualquer palavra que você trouxer do púlpito, qualquer mensagem, você pregou o evangelho. Você já viu isso? Como as pessoas usam o termo evangelho para se referir à Bíblia. Isso é errado, queridos irmãos, isso não é bíblico. Você vê isso em toda parte, mas essa é uma adoção da maneira católica de perceber o evangelho. Mas aquela parte, é claro, fiel da igreja, um grupo muito pequeno, resistiu a essa ideia por décadas, pelos últimos 30 anos. Mas quase a maioria sucumbiu a essa ideia. A igreja resistiu, dizendo, não, o evangelho é evangelismo, é a pregação direta das doutrinas de salvação, chamando o pecador a arrependimento. Não é obra social e não é o restante do conselho de Deus. O conselho de Deus deve ser ensinado, todo ele, mas o evangelho é uma mensagem específica, de maneira que se você não pregar aquela mensagem específica, você não pregou o evangelho. E hoje, em nossos dias, nós encaramos isso, não é? O antagonismo, porque muitos pastores evangélicos, é triste dizer, mesmo no meio reformado, são tão ignorantes disso. Tão ignorantes disso. Se você pergunta a um pastor evangélico típico hoje em dia, irmão, o que é o evangelho? Sabe o que eles dirão? É um sinônimo para a Bíblia. Aqui, ó, o evangelho está aqui, a Bíblia. Ou eles dirão algo do tipo, é o amor de Deus através da igreja, alcançando o miserável, o pobre, estendendo a mão. Eles definem o evangelho desta maneira. Eles dizem, toda vez que eu prego alguma coisa no púlpito, é sempre o evangelho. Se eu estou admoestando alguém com as doutrinas da fé, os comandos de Deus, eu estou pregando o evangelho. Se eu estou ensinando um grupo de crentes em Jesus, da IBD, eu estou pregando para eles o evangelho. Onde quer que eu pregue, quando quer que eu pregue, o que quer que eu pregue, é sempre o evangelho. E essa é praticamente a concepção que impera no meio evangélico sobre o que é o evangelho, não é? A verdade incontestável, nós não teremos tempo para seguir muito a fundo, mas a verdade incontestável é que nas Escrituras, na palavra de Deus, o termo, a palavra evangélica, é um termo técnico, específico, totalmente singular, que se refere à apresentação persuasiva das doutrinas salvadoras da alma a pecadores perdidos. O evangelho é para o não salvo, para trazê-lo à conversão. Dependência do Espírito, é claro. Esse termo ele nunca foi usado para se referir à edificação dos santos. E é por isso que nós temos essa diferenciação aqui, queridos amigos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando o povo de Deus na sinagoga, pregação expositiva, a vontade de Deus, as promessas de Deus, alimento para o crente, admoestação, disciplina, conforto, e pregando o evangelho do reino. É por isso que o povo de Deus sempre teve, pelo menos no dia do Senhor, 2 cultos, não um. Um que seria dedicado, que foi dedicado, ao ensino, ao alimento, ao treinamento do povo de Deus, o conselho de Deus, e um outro especificamente com a mensagem do Evangelho, chamando pecadores ao arrependimento. Por isso que nós fazemos isso em nossa igreja. Nesse período da pandemia, nós fizemos uma pausa, resumindo, os 2 cultos em um, mas você tem observado que eu tenho pregado 2 sermões de ensino e um sermão evangelístico, 2 sermões de ensino e um sermão evangelístico. Em tempos normais, pela manhã, o ensino da palavra de Deus, à noite, a pregação urgente, incisiva do Evangelho, dependência do Espírito, clamando, urgindo que se reconciliem com Deus, que não se privem da graça de Deus. Você pode fazer essa pesquisa na Bíblia. Você vai descobrir que quando a palavra evangelho, no grego evangelos, e os seus derivados, todas as vezes, sem nenhuma exceção, quando esse termo evangelho aparece, é usado em um contexto de ganhar almas. Não da instrução dos santos, não da admoestação, não da disciplina, sempre no contexto de ganhar almas. Esse é um substantivo, evangelos. Ele aparece 78 vezes na Bíblia, 60 vezes nas cartas de Paulo, muito específico.
E, invariavelmente, o termo sempre se refere à revelação do conselho salvífico de Deus em relação à pregação de Cristo, ao chamado da salvação, à justiça justificadora, a obra que conduz à nova vida em Cristo Jesus, arrependimento e fé. Quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério público, lá em Atos, capítulo 1, versículo 15, ele começou pregando o Evangelho, não ensinando nas sinagogas. E começou dizendo isso: o tempo está próximo, o reino de Deus está aqui, arrependei-vos e crede nesta mensagem de arrependimento, boas novas que conduz à salvação. Bem, tendo estabelecido isso, eu preciso dar pelo menos alguns textos para você, e nós vamos concluir aqui, para mostrar que esse termo, evangelho na Bíblia, sempre se refere a isso. Salvação, chamado para a vida eterna. Abra comigo em Marcos capítulo 1, nós vamos seguir bem rapidamente e concluir aqui alguns versículos, alguns textos. Marcos capítulo 1, versículo de número 14 ao versículo de número 15. Observe, aparições do termo evangelho e o seu contexto. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Bem, não pode haver nenhuma dúvida, não é, quanto ao significado da palavra evangelho aqui nesse contexto, porque ela é pregada à população em geral, como lá em Mateus capítulo 9, é pregado àqueles que necessitam salvação. Arrependei-vos e crede no evangelho, é pregado àqueles que necessitam salvação. O evangelho aqui é definido como algo que se refere ao reino de Deus, e a necessidade de se arrepender, de crer. Bem, o Senhor está anunciando o cumprimento das profecias, o reino de Deus chegou, e assim ele urge os seus ouvintes judeus que respondam a esta mensagem. Lucas 9, 6, agora. Mais um texto, Lucas capítulo 9, versículo de número 6, veja outra aparição. São muitas, estou apenas selecionando algumas. Você pode fazer esse exercício, use a sua chave bíblica, selecione todas as vezes que o termo evangélico aparecer e veja o contexto. Sempre uma mensagem para o arrependimento e salvação. Lucas 9, 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, os discípulos enviados por Cristo, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Bem, os 12 apóstolos partiram para um ministério de proclamação, pregação, não meramente de ensino da lei nas sinagogas, embora o evangelho possua um elemento de ensino. Eles estavam anunciando a vinda do Senhor e conclamando pessoas a crerem nele e declarando uma mensagem muito limitada, muito restrita em seu foco, que era a mensagem de crer no Messias que já chegou. Eles não saíram anunciando todo o conselho de Deus, mas esta mensagem, o evangelho, não é? Não o conselho de Deus, porque muitos deles, judeus, já conheciam muito do conselho de Deus. Veja Atos capítulo 8, versículo 25. Atos 8, 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos pregavam, anunciavam o evangelho. Veja Atos 14 agora, algumas páginas para frente, versículo de número 7. Atos 14, 7. E ali pregavam o evangelho, dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens. Versículo 15 na sequência: como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. Vaidades são ídolos. Toda vez que aparece na Bíblia, essas vaidades são os ídolos. Ao Deus vivo. E a pregação do Evangelho traz a ideia de argumentar com pessoas, protestar com elas, instar com elas, que se afastem da idolatria, se arrependam-se e voltam ao Senhor. Você está percebendo? Isso descreve a obra missionária de Paulo em Listra, em Derbe e nas regiões circunvizinhas. Agora, Atos ainda, capítulo 15, versículo 7. Atos 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a lei, os profetas, todo o conselho de Deus. Não, uma mensagem específica. O evangelho, e crescem, conectado a crer, a arrependimento, a instar, a urgir. Veja o exemplo de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 2. 1 Coríntios, capítulo 15,
1-2, também vos notifico dar pregão o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual evangelho também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O evangelho é a mensagem estabelecida por Deus para trazer os eleitos de Deus à fé e ao arrependimento para a vida eterna. Se esta mensagem específica de arrependimento, de fé, da minha necessidade, o porquê não é pregada, e com urgência e com instância, não foi o evangelho que foi pregado, e pessoas não foram chamadas a Cristo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Porque o evangelho é a nossa principal arma de ataque neste mundo para ganhar terreno para Cristo. Eu tenho uma lista de 20 textos aqui, o nosso tempo já acabou. Isso não é uma verdade nova. Quando Paulo fala sobre o evangelho, ele fala sobre uma mensagem específica da verdade de Deus, não todo o conselho de Deus. Queridos irmãos, nós devemos pregar todo o conselho de Deus, ser fiéis à palavra de Deus, amar a palavra de Deus, mas eu pergunto, será que nós somos inteiramente fiéis como pregadores se nós não pregamos artigo definido singular, o Evangelho? Se nós pregamos sobre Paulo e Calvino, Machado de Assis e Pedro, a ideia disso e daquilo, mas o Evangelho. Certo tempo atrás, um pessoal de uma conferência muito famosa aqui no Brasil, estava conversando com essa pessoa que coordena e dirige, e ali ele perguntou uma opinião em determinado contexto, e eu disse, olha, sim, são temas muito bons, mas sabe o que está faltando nessas conferências? Pregação do Evangelho. Ele riu um pouco, de uma maneira cínica, e não entendeu. Uma conferência sobre o Espírito Santo, havia o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em relação ao crente, em relação ao salvo, em relação a isso aqui. Ano após ano, mês após mês, reunidos. Ali está um monte de gente supostamente salva, mas certamente há muitos não salvos. Por que não usar a oportunidade para pregar uma mensagem específica do Evangelho? Porque ele não entendia o que era o Evangelho. Ele havia comprado esta ideia de que o Evangelho estava sendo pregado lá, porque a Bíblia é o Evangelho. Tudo que se prega em qualquer coisa, em qualquer lugar, é o Evangelho. Você percebe como isso se perdeu, queridos irmãos? O Evangelho é aquele componente específico da verdade de Deus aqui em Paulo, em 1 Coríntios 15, que pessoas não convertidas devem ouvir no período de sua salvação, chamado. E aqui Paulo ele procede a declarar o Evangelho, e esse Evangelho é com respeito a Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Veja 1 Coríntios 9,16, nós vamos parar por aqui. 1 Coríntios 9,16, um texto fundamental. Observe isso aqui. Deveria ter começado com este texto. Paulo fala como um pregador, e aqui está o peso, a responsabilidade sobre todo pregador. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, isto é, eu fui chamado para isso, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar essa mensagem específica, o Evangelho. Se um pregador não anuncia o Evangelho de uma maneira regular, contínua, pelo menos um sermão dedicado ao Evangelho. Sim, eu sei que alguns dizem, eu sempre trago algo do Evangelho para o meu sermão sobre a família. Mas isso não é suficiente, querido. Você não vai fazer jus à doutrina sobre família, nem ao Evangelho. É melhor separar e ter uma mensagem específica do Evangelho, como a igreja sempre fez ao longo dos séculos. Nós temos aqui um culto dedicado ao Evangelho. Se um pregador não anuncia esta mensagem, esta doutrina de maneira regular, então esse texto aqui não desafia ele. Paulo está dizendo, ai de mim se eu não pregar esta mensagem. Se eu só ensinar isso, aquilo e não pregar. Isso não aplica a um pregador que não prega o Evangelho regularmente, não é? Não desafia ele. Mas, querido amigo, se há uma das coisas que me fazem tremer é isso. Não pregar o Evangelho. Não lhe dizer o que Cristo fez e o teu estado espiritual. Eu devo prestar contas a Deus um dia. E talvez, naquele grande dia, Deus precise me chamar quando Ele estiver falando com você. E eu terei que testemunhar contra você que eu preguei o Evangelho e você não quis ouvir. Pregar o Evangelho da graça redentora. No momento em que um pregador
que não está pregando o Evangelho continuamente, ele entende que o Evangelho sempre significa evangelismo, alcançar o perdido, então ele passa a ser desafiado e constrangido por esse texto. Ai de mim se eu não pregar essa mensagem a pecadores. Ai de mim se não anunciar. E aí, sabe o que acontece? Ele se torna um evangelista. Ele passa a separar pelo menos uma das suas mensagens da semana para a proclamação da graça redentora em Cristo Jesus, pregar Cristo crucificado. Assim, um pastor, um presbítero, um evangelista deve estar diretamente envolvido na proclamação do Evangelho, como eu mencionei. Você percebeu? Pregação e ensino a diferença. Muitas igrejas no Brasil abandonaram essa tradição bíblica. E o argumento tem sido esse. Vamos parar de copiar os outros países. Por que a gente tem que fazer assim, daquela maneira? Você já viu isso aí? Por que esse negócio do dia do Senhor, só o dia do Senhor? Vamos reunir na quinta, na sexta? Não, há um dia separado dado por Deus. Por que tem que reunir 2 vezes no dia? Eles nem sabem mais, né? Uma mensagem de ensino, de evangelho. Deus não comandou 2 vezes no domingo. A gente pode reunir só um culto só. Tem igreja que só faz um culto ao longo de toda a vida dela. Não é? Porque o shopping está aberto, a praia, a pizza. Deus não mandou 2. Você já percebeu como eles raciocinam? Uma Alice ali, não há? Se Deus não comandou 2, por que então nós estamos livres então para fazer 3 cultos? Por que então não fazer 4 cultos? Por que reduzir para 1? Porque há carnalidade e mundanismo no coração. Mas esse é um outro assunto, queridos amigos. Pregação e ensino. Muitas igrejas abandonaram essa distinção. Mesmo igreja operante, eles têm abandonado o princípio da igreja operante. As igrejas estão cheias de ativismo faz isso. Para eles, ativismo é fazer um painel para as crianças, um coral, um acampamento. Não, por ativismo nós queremos dizer ir às ruas, ir às cidades, alcançar almas, trabalhar, servir. Então o princípio da igreja operante não é entendido e é morto. O dia do Senhor, como eu mencionei, é lançado fora e o resultado é o que se vê. Jesus ensinava nas sinagogas e pregava o Evangelho do Reino. Se não há pregação regular do Evangelho, eu preciso mencionar isso antes de concluir. Se não há pregação regular do Evangelho em uma congregação, então você pode desistir dela, sair dela, porque para onde é que você vai enviar aquelas pessoas que você evangeliza durante a semana? Não posso enviá-la para a minha igreja, porque o Evangelho não é pregado lá. Eu conheço pessoas de outras igrejas que enviam pessoas para outras igrejas. Às vezes até por vergonha de ter uma pessoa naquela igreja, porque tem bagunça, tem aquilo. Não, isso o povo de Deus entende, né? O mundano ele acha isso irreverente. Então vou mandar ele para uma igreja onde prega o Evangelho. Se a minha igreja não prega o Evangelho, essa igreja então não doa púlpito regularmente, então essa igreja também não terá evangelismo nos pontos de ônibus, no metrô, nas ruas. Por quê? Porque para onde levar as pessoas que você evangelizou no ponto de ônibus, na rua? Para ouvir o Evangelho. Se não há o Evangelho sendo pregado regularmente, então os crentes não aprenderão como comunicar o Evangelho. Um dos benefícios para o crente no culto evangelístico, além de cultuar a Deus, é que ele aprende os argumentos do Evangelho para ele evangelizar durante a semana. Mas se o Evangelho não é pregado, ele não sabe. E a igreja que abandona a pregação regular do Evangelho, para manter pessoas, o que ela tem que fazer? Naturalmente, usar a sabedoria humana, iscas. Como vai trazer pessoas? Vamos fazer um coral de Natal. Um lanche, um filme, um programa, uma banda tal, isso. Para manter ali, não é? Manter. Sabe o que acontece? Você traz muita palha, restolho e madeira. Pessoas que vão responder uma mensagem emocional, sem terem nascido de novo, porque não sabem o porquê, o que devem fazer, ou como é buscar a Cristo. E o mundo entra nessa igreja. O povo de Deus não vai se engajar em uma medida completa de adoração no culto, porque o Evangelho, meus irmãos, é que desperta em nós um senso muito mais profundo daquilo que Cristo fez por nós, e a nossa adoração é muito mais profunda, como nós entendemos isso. Sem pregação do Evangelho, o povo de Deus não terá um testemunho ao longo da semana, porque não é incentivado, não aprendeu os argumentos. Agora, por que o Evangelho não é pregado em uma determinada congregação? Muito problema será trazido para a igreja. Quando o Evangelho, este Evangelho, lembre, é pregado regularmente do púlpito, não igreja, semana após semana, mantenha isso em sua mente. A igreja é abençoada e protegida. Porque o Evangelho, nos diz a palavra de Deus, também é uma mensagem de morte e condenação.
Uma pessoa que não quer a Deus, não busca a Deus, está na igreja porque está procurando uma esposa, um marido, tem lanche depois do culto, tem um povo bacana. Ele não vai aguentar ficar na igreja, sendo exposto a essa mensagem de que você é um pecador, sem Cristo você está condenado. Continuamente ouvindo, eu não quero isso, eu não sou pecador, vou embora daqui. Isso protege a igreja de bodes, de madeira, de palha, de restolho, e ao mesmo tempo chama aquele que deseja conhecer a salvação. Ele entende o caminho, o que fazer, como responder, e ele é trazido. Pregação regular do Evangelho filtra, protege a igreja. E reúne os eleitos de Deus. Mantenha isso em mente. O Evangelho é um termo técnico que sempre significa aquelas doutrinas específicas da palavra de Deus que, quando pregadas, trarão o pecador à fé em Cristo. Temas de salvação. Como eu disse, nós podemos ser fiéis à palavra de Deus. Mas será que nós somos inteiramente fiéis? Como um povo reformado? Será que nós compartilhamos o sentimento aqui do apóstolo Paulo, o seu exemplo? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho esta semana. No Novo Testamento, o Evangelho tem uma função dupla. Além de convencer, rogar, suplicar, com intenção positiva, não é? A pregação do Evangelho opera negativamente. Ela ofende. Por isso que ela é uma espada de 2 gumes. Ela traz e ela ofende, ela põe para fora. Pessoas impenitentes, interesseiras, insinceras. É parte do Evangelho proteger a igreja quando ele é pregado regularmente. Nós lemos sobre a ofensa da cruz, não é? A ofensa da cruz. O Evangelho ofende muitos. E dos seus mensageiros sendo o quê? Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte. Os que se perdem, 2 Coríntios 2,16. Assim, queridos amigos, quando o Evangelho é pregado continuamente, insistivamente, essa função de peneirar, de filtrar os obstinados, ocorre. Mas quando a pregação do Evangelho específica, equilibrada, é deixada de lado, então este elemento de desafio, que produz convicção de pecado, é grandemente reduzido, não é? A igreja começa a se encher de pessoas que têm apenas um sentimento intelectual pelo Evangelho e pelo cristianismo. Amigos do Evangelho, mas não salvos. Comprometimento superficial com aquela igreja, com aquela mensagem. E a perda da mensagem, da pregação do Evangelho, você sabia que ela segue paralela à tendência do mundo a entrar na igreja? Observe uma igreja que não prega o Evangelho, quão mundana ela é. Quanto menos o Evangelho é pregado, mais o mundo entra, porque não é falado sobre a necessidade de arrependimento. E a igreja tem que satisfazer os gostos mundanos e começa a afastar de suas características piedosas. E a perda da pregação do Evangelho, penso eu, é uma das principais razões da entrada do mundanismo na igreja. Ai de mim se não pregar o Evangelho, e ai de muitos pregadores diante de Deus um dia. Ai da igreja sem essa mensagem específica. Ai das ovelhas, ai da comunidade, ai das almas. Bem, a resposta à pergunta, então, o termo Evangelho é simplesmente um sinônimo para toda a Bíblia? Não, uma doutrina específica, que se não for pregada, não foi o Evangelho que foi pregado. Temas de salvação, sempre foi compreendido assim. Eu não tenho tempo para finalizar o versículo 35, que nos diz que ele ia de cidade em cidade, vila em vila também, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós vamos observar isso no próximo domingo, o Senhor permitindo. Meus queridos irmãos, marque isso e nós concluímos. A igreja vive ou ela cai? Ela permanece em pé ou ela cai? Baseada na compreensão do povo de Deus, do pregador e da igreja, sobre o que é o Evangelho. Se nós não sabemos o que é o Evangelho, nós não temos uma espada em nossas mãos. Nós temos qualquer outra coisa, um livro de filosofia, teologia, mas não a espada do Evangelho. O Evangelho, só ele, só esta mensagem específica, é o poder de Deus para a salvação. É esta mensagem que foi imbuída de um poder para trazer o morto à vida. E se eu fosse um inimigo da verdade, como é Satanás, eu atacaria esta concepção do Evangelho para que pessoas não fossem chamadas. Qualquer outra coisa oferecida. Você percebe como vital é isso? O Evangelho da graça redentora. Aqui
Nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado. E ai de nós, se nós não pregarmos.